Salve, meus queridos, tudo em paz? Mais um dia buscando sabedoria que fundamenta uma vida verdadeiramente abundante, uma vida próspera, centrada no propósito de Deus para você. E que no final do mês sobre dinheiro para conquistar os seus sonhos, ao invés de sobrar mês no fim do dinheiro. Eu sou Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP, e hoje você não está na minha casa, nós não estamos no estúdio, estamos no interior do estado do Maranhão, num hotel, para a leitura de Provérbios, capítulo 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que esse ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã é como maldição é recebida. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato, como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado e surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros fornecerão a você roupa e os bodes renderão a você o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você, sua família e para sustentar as suas servas. O texto já começa nos ensinando no versículo 1 que nós não temos controle sobre o futuro. O futuro está dentro da soberania de Deus, né? Algo que só Deus sabe o que vai acontecer. Por sinal, tem um outro versículo que fala algo nesse sentido, né? Fala assim, vocês dizem que vão viajar para tal cidade, fazer esse ou aquele negócio, mas vocês deveriam dizer que se Deus quiser, vocês farão isso ou aquilo. Então essa expressão, se Deus quiser, ela acabou sendo tão banalizada e as pessoas falam sem nem perceber. Mas de fato, é isso que acontece. E quando eu olho para esse texto, eu também me lembro de que o futuro ainda não aconteceu e de que os resultados não são garantidos, mas que o presente sim está nas minhas mãos e a única chance que eu tenho de gerar bons frutos no futuro é através de boas plantações no presente. Então, use a semente certa, na terra certa, para gerar o fruto certo para o futuro. E seguindo para o versículo 2, a gente tem meio que um complemento, porque ele fala no versículo 1, não se gabe do dia de amanhã. E no 2, que os outros façam elogios a você e não a sua própria boca. Então não é só a questão do futuro, mas mesmo no presente, a soberba não condiz com um comportamento sábio.
Nós precisamos que os outros falem de nós. Mas para que os outros falem de nós, nós precisamos dar resultado. É o que nos diz o versículo 18. Olha o que fala aqui, ó. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. Ou seja, quem coloca a mão na massa, quem faz o trabalho acontecer, gera fruto. E quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Então, se eu sou diligente, eu gero fruto e tenho uma capacidade boa também de me relacionar, eu recebo tratamento de honra, o tratamento de outra pessoa em relação a mim. E ainda tem mais uma coisa aqui. É que essa pessoa que se auto-vangloria, né, que diz, eu faço, eu sou isso e aquilo, eu ainda separo em duas vertentes, porque tem aquele que fala, mas realmente faz, e isso aí é só uma soberba, mas tem aquele que não faz, e que fala e que canta a vitória de algo que não realiza. Esse é o camarada que está tentando colocar um verniz, né, e enganar, viver de aparências. Avançando para o versículo 3, o texto diz que a pedra é pesada e que a areia é um fardo, mas que a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas coisas juntas. A leitura que eu tenho, quando eu li esse versículo, foi de que o insensato, ele não corrige os seus erros. Então isso é uma coisa crônica que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo e atrapalhando o resultado das pessoas que estão ao seu redor. Então realmente, aquele que é insensato, que não recebe a disciplina e não corrige o seu caminho, se torna bem difícil de conviver. Já no versículo 4, a Bíblia diz que o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, mas a inveja é pior do que esse rancor e a fúria? Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, esse invejoso, ele tem tanto o rancor cruel quanto a fúria destruidora. São comportamentos que vão ser derivados desse desejo ardente. Por isso, é difícil conviver com esse tipo de pessoa também. Os versículos 5 e 6 vão nos mostrar que o amor oculto não muda nada. Que o amor oculto ele é uma grande ilusão, ele é uma grande aparência. E que é melhor ter pessoas, de fato, que se preocupam conosco, que nos repreendem, que nos disciplinam e que por vezes causam feridas de lealdade. Como assim, Cadu? Todo relacionamento, e aí não estou falando necessariamente de relacionamento amoroso, tá? Pode ser relacionamento dos cônjuges, com filhos, com amigos, com sócios, com parceiros comerciais, empresa e cliente. Essa ideia do parceiro comercial, né? Isso é muito comum quando eu tô nas empresas e vejo assim, a empresa tal, eles ficam cobrando para emitir a nota fiscal até o prazo tal, que coisa chata. Sabe o que é isso acontecendo? É o que eu chamo de efeito lixa. Todo relacionamento passa por isso, né? As duas partes se lixando e aparando as arestas para que o relacionamento suba de nível, amadureça, né? Galgue novos patamares. Então isso é algo natural e que por vezes causam feridas. No processo de lixar, de aparar as arestas, de ajustar os processos, por exemplo, de duas empresas que se tornam parceiras comerciais, nesse processo existem feridas, que o texto vai chamar de feridas de lealdade. Mas é melhor ter alguém, de fato, que ame você, né, que se preocupe com você, e não amor, não tô falando do amor romântico, tá? Tô falando do amor de relacionamento, de preocupação, de querer o crescimento mútuo, do que ter alguém que, mesmo com muitos beijos, na verdade, tem péssimas intenções, tá? E se nós seguirmos pro versículo 9, ele vai dizer o seguinte, que do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Então, uma das formas que nós temos de sermos, de fato, de demonstrarmos amor por outra pessoa e uma preocupação sincera é através desse conselho, tá? Desse conselho verdadeiro, desse conselho íntegro, que está mais preocupado em crescer do que com qualquer outra coisa. Seguindo para o versículo 7, nós temos que quem está satisfeito despreza o mel. Aqui eu já tiro um primeiro aprendizado, que mesmo coisas boas, como é o caso do mel, em excesso elas perdem o seu valor, elas perdem a sua função e acaba atraindo desinteresse. Esse texto, esse versículo 7, vai combinar muito quando a gente chegar lá na frente e falar sobre o loop do desejo. Seguindo na segunda parte do versículo, ele diz que, mas, para quem tem fome, até o amargo é doce. E aqui a gente tem um outro aprendizado. Nem tudo que parece ser bom, de fato é bom. Você precisa conhecer a sua situação, como você está, para perceber se você não está consumindo algo amargo,
porque você tem uma necessidade, uma deficiência, ao invés de estar procurando realmente algo que é doce. Seguindo no versículo 8, nós temos dois aprendizados interessantes. Ele fala que como ave que vagueia longe do ninho, é o homem que vagueia longe do lar. Primeira coisa é que a palavra vaguear me passa a impressão de alguém que voa sem objetivos, que é alguém que voa sem uma direção, sem visão de futuro, sem clareza, sem um destino. E essa consequência é se afastar desse ninho, desse ponto de segurança, que é o nosso segundo aprendizado. Não fique vulnerável longe de pessoas que realmente se importam com você. Essas pessoas são aquelas que vão te ajudar a amadurecer, a crescer, a se tornar cada vez melhor e a romper os seus próprios paradigmas. Então, 1. Tenha objetivos claros e 2. Esteja cercado de pessoas que se preocupam com você. E essa pessoa que se preocupa com você, não necessariamente esse ninho, né, é família, mas às vezes são amigos muito próximos, né, é um conjunto ali de família, mais amigos próximos, sócios, né, às vezes funcionários leais, amigos leais, você tem um conjunto todo aqui. Isso é corroborado no versículo 10, que vai dizer, não abandone o seu amigo nem o amigo do seu pai. Então, mais uma vez ressaltando essa parte de família e a confiança dos pais, né, mas também a questão do amigo, que por vezes tem um papel de mais proximidade do que o irmão. Lá no versículo 17, nós vamos aprender que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então esse processo do ferro afiar o ferro é o que dá forma para esse objeto, é o que dá utilidade para ele, que torna ele mais eficiente. Então vamos imaginar uma espada, né, uma faca, que é amolada aqui, né, o ferro afiando o próprio ferro. Então uma faca desamolada, ela até pode cortar com muito esforço, você vai ter dificuldade para cortar ali a carne. Mas quando ela está bem amoladinha, você passa a faca, ela já corta, né? Ela se torna mais eficiente, ela se torna mais útil. É isso que o texto nos ensina. Que esses relacionamentos leais, que por vezes causam feridas de lealdade, mas são eles, né, que no processo de afiar, e tá aqui, ó, existe, né, o efeito lixa, nesse processo nos tornam pessoas melhores e que nós não podemos voar longe, né, vaguear longe dessas pessoas, porque nós nos tornamos mais vulneráveis. Nós não temos essa camada de proteção e de, por vezes, de auxílio, né, de pessoas que estão olhando para nós e dizendo assim, olha, esse comportamento não tá legal, olha, essa escolha não foi boa. Então, pessoas que realmente nos amam e que estão preocupadas com o nosso crescimento. É esse tipo de pessoa que você deve estar cercada. Seguindo para o versículo 14, a gente aprende que a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Duas coisas, algo positivo, se for feito da forma errada, aos gritos, e na hora errada, cedo de manhã, pode se tornar em algo ruim, ou pode ser recebido como algo ruim. Uma aplicação prática para a realidade de finanças pode ser a compra de uma casa, por exemplo. Uma casa, comprar a sua casa é uma grande bênção, mas comprar da forma errada, com um financiamento super alto, com uma taxa de juros super cara, sem ter as condições financeiras de manter, enfim, comprar da forma errada, uma casa num padrão muito acima do que a família consegue suportar, do que a família está preparada para bancar, num bairro que vai gerar um aumento de custo de vida, um orçamento familiar desajustado. Então, uma casa que é uma bênção, comprada da forma errada, se torna um problema. E comprada na hora errada se torna um problema. Porque, às vezes, é para comprar essa mesma casa, no padrão de vida adequado e tudo mais, mas não agora. Porque agora, talvez a estrutura de renda da família não esteja bem segura, bem equilibrada. Talvez esteja no momento mais incerto da economia. Então, a falta de sabedoria na forma e no prazo pode tornar coisas boas um grande problema. Seguindo para o versículo 20, nós temos que o Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos dos homens. Eu quero traduzir isso para você de uma outra forma. Ele vai falar que o Sheol e a destruição, isso aqui é o mundo dos mortos. O mundo dos mortos são insaciáveis, ou seja, sempre tem lugar para mais um. Assim como os olhos dos homens, que pode ser traduzido como o desejo dos homens. Então, os desejos são insaciáveis. E isso é facilmente observado quando a gente vê na sociedade, em nós mesmos e em pessoas próximas, compra um celular, daqui a um tempo já quer trocar de celular, troca todo ano, mesmo não tendo necessidade de trocar.
E a gente até comentou sobre isso, né, em capítulos anteriores, que às vezes você tem aquela empolgação inicial da compra, mas que com o passar do tempo, esse celular, ou essa casa, ou esse carro, eles vão entrando na normalidade. E aí eu começo a desejar algo maior, né? Porque insaciável é esse desejo do homem. Isso conduz pessoas para uma vida de escravidão, onde eu tenho necessidades e desejos, e aí eu vou ocupar o meu tempo para ganhar dinheiro, para atender essas necessidades e desejos. E aí, por esse loop do desejo, são gerados necessidades e desejos ainda maiores, que vão exigir que eu continue ocupando o meu tempo e que eu continue buscando formas de ganhar dinheiro. E aí eu começo a conduzir a minha vida por atender desejos e necessidades, ao invés de ser guiado por um propósito. Ser guiado para causar transformação na vida dos outros e ter o ganho de dinheiro, né? Ter o ganho de riquezas, ter a provisão, receber a provisão de Deus como consequência por viver essa visão e viver esse propósito que o próprio Deus nos deu. Então, viva intensamente o seu propósito e tenha especial zelo para que você não se torne escravo desse loop do desejo, dessa insatisfação crônica, né? com aquilo que é conquistado. A vida, você tem várias conquistas ao longo da sua jornada, né? Essa é a trajetória natural da vida. Mas você não deve viver de conquista em conquista. A sua vida precisa valer a pena. E as conquistas seriam momentos que vão coroar. Momentos especiais, sim. Compras especiais, sim. Comprar a sua casa própria. Trocar de carro. Comprar um carro que você sonhava e tudo mais. Mas não pelo desejo desenfreado, mas respeitando as necessidades, respeitando o momento adequado, como a gente acabou de ver no versículo anterior, né? Se você faz da forma certa, no momento correto, isso é uma grande bênção. Mas esses desejos desenfreados, que por vezes são antecipados através de financiamentos, de empréstimos, forçando a barra, da parcelinha aqui, parcelinha ali, que lá na frente vão te causar problemas, aí não tem como isso ser bênção. Os versículos 23 a 27 trazem aprendizados importantíssimos sobre finanças. Ele começa dizendo: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. O que eu quero que você aprenda disso? Conheça o seu estado atual. Esforce-se para saber como andam os seus investimentos, como andam os seus negócios, como andam as suas fontes de renda, como andam o seu patrimônio. E por esforce-se, eu leio a importância de sermos diligentes e de, por vezes, termos que buscar conhecimentos que nós ainda não temos. Então, dedique para estudar, conhecer, se aperfeiçoar. Você não precisa ser o super expert das finanças. Não precisa, tá? Dedica mais energia para aquilo que é o teu core business, o teu negócio principal. Se você é médico, você precisa dedicar especial energia e recursos para se tornar cada vez melhor como médico. Fazer residência, pós-graduação, curso fora, participar de congresso e etc. Dedicar tempo para isso, tá? Se você é engenheiro, mesma coisa na engenharia. Se você é advogado, a mesma coisa na advocacia. Se você é qualquer que seja a profissão, a mesma coisa na sua profissão. Mas mesmo com esse esforço, você precisa sim buscar os conhecimentos mais básicos sobre finanças, sobre investimentos, porque você não pode se tornar refém do seu assessor de investimentos da corretora, ou pior, você não pode se tornar refém do seu gerente do banco. Lembra que o gerente é gerente do banco e não o gerente seu, tá? Ele está mais preocupado com os interesses do banco e não com os seus interesses. Então você precisa sim buscar conhecimentos específicos na área de finanças. Não ao ponto de ser um expert, de tirar certificações ou coisas do tipo, mas ao ponto de saber o que está acontecendo com o seu patrimônio. Tá? Escute o que eu estou lhe dizendo. Não seja enganado. Eu pego todos os dias, todo mês eu tenho clientes novos que estão com bombas financeiras nas mãos porque foram mal orientados por gerente de banco ou por vezes até por assessores de escritórios de investimento. Então tenha zelo em relação a isso, tá? O texto continua dizendo que as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Você não pode ter certeza do que vai acontecer no futuro. Nós aprendemos no versículo 1 desse mesmo capítulo. E também você não pode confiar na sucessão patrimonial. Você não pode confiar o seu futuro naquilo que os seus pais vão deixar para você de herança. Isso não é sábio, tá? A herança é incerta. É incerta porque o futuro é incerto. Você tem que fazer o que você precisa fazer hoje. Aquilo que está ao teu alcance hoje.
tá? Seguindo para os próximos versículos, a gente aprende também a importância de diversificar as fontes de renda e que os investimentos, eles são sim uma dessas formas que nós temos de diversificação. Ele fala que quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, né? Capim das colinas for colhido, ou seja, quando a sua fonte de renda, quando essa fonte se esgotar, o feno for retirado, acabou. Surgirem novos brotos e o capim da colina for colhido, quando o capim é colhido, acabou. Quando surge um novo broto, você vai demorar para ter essa plantação. Então, quando cessar a sua fonte de renda, então os cordeiros fornecerão a você roupa, os bodes renderão a você um preço e haverá fartura de leite de cabra. Os seus investimentos, outras fontes de renda. Aqui eu tenho o feno, aqui eu tenho o capim, aqui eu tenho o cordeiro, aqui eu tenho o bode, aqui eu tenho a cabra. Eu tenho diferentes investimentos, investimentos em classes de ativos diferentes. Eu tenho investimento em renda fixa, investimento em ações, investimento em fundos, em imóveis, investimento no Brasil, fora do Brasil. Então eu tenho uma segurança de que mesmo que uma dessas fontes de renda cesse, eu tenho outras fontes que vão, como diz o texto, alimentar você, sua família e sustentar as suas servas. E assim nós concluímos o nosso devocional de hoje. Você já sabe que eu quero ouvir o que Deus falou ao seu coração, comenta aqui embaixo. E lembra que você pode ser uma bênção na minha vida e colher os frutos dessa bênção, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e deixando o teu joinha. É uma forma que o YouTube tem de saber que esse conteúdo é relevante para você, ele vai te informar quando saírem vídeos novos e vai também espalhar isso para mais pessoas. Vamos transformar esse conteúdo numa corrente do bem. Lembra que a gente também pode interagir nas demais redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. O link está aqui embaixo na descrição. Eu desejo que Deus te abençoe. Amanhã ainda não estaremos lá em casa, né? Provavelmente eu ainda vou estar por aqui, mas não se preocupe que nós estaremos meditando juntos no livro de Provérbios, capítulo 28. Um forte abraço, fica na paz de Deus.